Nossa, que dormiram mal, né? Estão tristes. Bom dia, irmão. Bom dia. Nós estamos no retiro. Um momento extremamente agradável. E guarde isso em sua memória, porque esses dias sempre ficam marcados no nosso coração. Dias onde estamos reunidos juntos o dia todo, né, para aprender um pouco mais da verdade do Senhor, para desfrutar dessa comunhão. Então, nossa expectativa é que, de fato, como foi orado aqui, que o Senhor possa nos abençoar, o Senhor possa nos agraciar com conhecimento da verdade do Senhor. Por isso, Deus nos abençoe. Nós estamos tratando, e começamos desde ontem a tratar sobre o livro de Ruth, ou as boas novas de redenção nos campos do Senhor, o Evangelho em Ruth. Por isso eu quero convidar você que abra sua Bíblia em Ruth. A nossa expectativa é trabalhar todo o primeiro capítulo de Ruth hoje pela manhã, tá? Então não feche sua Bíblia. Nós vamos então caminhar por partes. Vamos ler um primeiro trecho agora nesse primeiro momento. E à medida que o nosso estudo for avançando, nós leremos outros trechos para a nossa compreensão. Como a gente vai tratar, como eu vou tratar em caráter de palestra, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, quiser tirar alguma dúvida, levante a mão e nós assim tentaremos resolver e aprender juntos sobre esse texto, tá? E aí eu gostaria de pedir um dos irmãos que pegasse um dos microfones e ficasse na mão, caso alguém precise, né, leve lá, fazer a pergunta, ok? Então, vamos ler nesse primeiro momento o mesmo texto de ontem. Eu quero ler dos versos 1 ao verso 5 e a gente vai dar uma pequena introdução e logo depois a gente vai seguir a nossa palestra, tá? Então, olhe para o texto, ouça com fé o que diz a palavra do Senhor, dos versos 1 ao verso 5 de Ruth, capítulo 1. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus bondoso, por mais uma manhã, pela tua palavra, e rogamos ao Senhor que possa assim nos instruir. Por isso, te pedimos encarecidamente, Senhor, desvenda, Pai, dos nossos olhos, abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos olhar para a tua palavra e entendê-la, guardando em nosso coração, para não pecar contra ti. Essa é a oração que te fazemos, ó Deus, no nome que está acima de todo nome, nome santo, glorioso, do nosso grande Redentor, Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não sei se você já teve a triste oportunidade de passar fome. E acredito que, devido às nossas dificuldades normais da vida, nós temos, né, as nossas limitações. Mas eu não sei se você de fato já teve ou passou por aquela sensação de não ter nada em casa. E se você não passou, mas você pode ter uma noção do que a fome nos faz fazer, ou aonde a fome nos leva. Vindo esses dias todos para o retiro, para a gente arrumar e organizar tudo aqui, em determinado momento eu parei em um dos semáforos da nossa cidade e tinha um rapaz, um senhor, com um cartaz na mão dizendo: amigo, me ajude porque eu estou com fome.
Tudo isso nos sensibiliza, claro, né? Ver a pessoa passar fome é algo extremamente doloroso. Mas a grande questão é o que a fome nos leva a fazer. A fome levou aquele senhor a se colocar diante de todos que lhe paravam para expressar a sua necessidade, dizendo: me ajude, eu tenho fome. Então veja, a fome é complicada, passar por ela é complicado. Quando nós olhamos para o livro de Ruth, nós nos deparamos com essa mesma situação. E eu quero conversar com vocês nessa manhã justamente sobre... Vamos tentar entender o que a fome, como foi dito ontem pelo pastor Antônio, a ação de Deus como sinal de julgamento pelo desvio espiritual da nação de Israel naquele momento. E aí, nós vamos sair do todo, tá? Da nação de Israel, do povo de Israel, das tribos, e agora a gente vai focalizar em uma família que foi extremamente impactada pela fome. Tá? E vamos tentar olhar o que a fome nos levou a fazer. E aí eu vou fazer algumas perguntas a vocês e eu espero que vocês me respondam, tá? Então veja bem, imagine a situação: crise em Israel ou crise em Belém, crise em todo o território, fome diante daquele povo, Elimeleque chegando em casa, não tendo trigo no campo, não tendo comida para colocar em casa, tendo os filhos para sustentar, a esposa para sustentar, e diante dessa situação toda, ele resolve tomar uma atitude. Ele resolve fugir ou sair daquela realidade tão terrível. Ele sai de Belém e então vai habitar na terra de Moab. Agora, por que Moab? Veja bem, uma região, sim, que experimentava na época uma boa colheita, mas era uma região pagã. Pense aí, deixar a terra prometida, deixar o local onde Deus está com a sua mão, mesmo punindo naquele instante, e abandonar o seio do povo para ir congregar e habitar em um local pagão. Será que a fome justificaria agir assim? Vamos lá. Vamos pensar friamente aqui. Se você prestar atenção ou parar para analisar a cena, você vai, olhando você como homem que está aqui, você vai entender, Elimeleque fez o correto, ou não? Se nós temos uma família para sustentar, se nós temos os nossos filhos passando necessidade em casa, tudo faremos para que possamos trazer comida para casa. Não é assim? Mas eu quero que você olhe novamente para o texto. Será que realmente foi uma boa decisão de Elimeleque? Alguém lê para mim o verso primeiro bem alto, por favor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Veja bem, a ideia central, pelo menos a ideia primeira do texto, é que, devido à situação, Elimeleque tenta fugir para aquela região com o pensamento de não ser uma morada permanente. Tá? Ele diz: não, eu vou lá passar uma temporada, enquanto essas coisas aqui se resolvem, a gente vai para Moabe. A ideia do texto transmite que ele não queria, tá, deixar o povo de Deus, nem a terra dada por Deus permanentemente. Ele queria cuidar, resolver o problema e depois voltaria. Mas a grande questão é: ele acertou ou ele errou? O que você acha? Ele acertou ou ele errou em Moab? Vamos lá. O que você faria? Te ensinaram. Pastor, em relação a isso, eu tenho uma dúvida, que eu vi até alguns pastores expondo, por exemplo, no versículo 21, que ela vai falar que todo partido. Então eu já vi uma aplicação dizendo que a ideia é que eles fugiam mais por medo da fome do que pela fome. Isso da forma, eu acredito que, apesar de entender, não é a melhor solução. Só que a pergunta é, realmente
Veja bem, eu vou falar isso no final, mas isso está muito ligado, e guarde isso na sua mente, isso está muito ligado ao retorno dela e como ela volta. Eu vou explicar isso para vocês aqui, tá? Então guarde isso aí para o final. Veja, olha o que nós temos. Elimeleque pecou ou não pecou em ir? Porque se olharmos apenas para o contexto, muitos iriam dizer assim, ele fez o certo, né? Ele precisava cuidar da sua família. Onde é que está o erro nisso? Os fins justificam os meios, né? Por mais que Belém seja a casa do pão, como foi dito pelo pastor Antônio ontem, de maneira muito interessante, porque veja, e aí eu vou fazer uma aplicação já que precisa realmente, de fato, estar assim em nosso coração e pulsar sempre em nosso coração. O camarada deixa a casa do pão, mesmo tendo em vista as circunstâncias, para ir buscar pão em terra pagã. Mesmo que pareça algo normal essa atitude, eu preciso que você olhe para o texto e se pergunte por que Elimeleque vai sair de Belém? E mesmo que a situação possa aqui trazer à nossa memória a imagem da fome, eu até disse quarta-feira na igreja, aquelas imagens das propagandas da fome na África sempre nos comovem muito, né? E aí passa aquela musiquinha de fundo dos Médicos Sem Fronteira, e aí você olha o pessoal chorando. Claro, isso é doloroso. Ver as pessoas magras, ver as pessoas passando necessidade, tomando água daqueles poços barrentos, isso é algo terrível de se ver. E talvez essa situação possa amenizar em nossa consciência que abandonar o pacto, nem que seja por alguns instantes, só para satisfazer uma necessidade, parece ser justificada. Mas perceba que o texto aqui não está simplesmente nos fazendo sentir uma certa comoção e dizer assim, não, Elimeleque, você estava certo. Mas o texto está aqui para nos fazer ver a tolice de Elimeleque. Quer falar, Gabriel? É só uma coisa, mas no próprio texto não dá a entender meio que sempre recebeu notícias de Belém. Sim. Eles não queriam abandonar, na verdade eles estavam recebendo essa... Mas a ideia do texto é essa, a ideia inicial é, eles saíram, mas é a mesma situação. Deixa eu só fazer um parênteses e mostrar. É a mesma situação de falar assim, fui convertido, estou na igreja, que bênção. Só que aí, de repente, você encontra uma dificuldade na igreja e diz assim, esse povo, eu acho que é melhor ficar lá. Aí volta para o mundo. Dá um tempo. Aí vou para o mundo. Aí chega lá, fica recebendo notícia dos retiros, dos congressos, e diz assim, realmente era bom, mas aqui, a gente vai ficar por mais um tempo aqui. É a mesma ideia. É a mesma ideia. A casa do pão, mesmo em falta naquele instante, era Belém, não era Moab. Moab é uma terra pagã. É a mesma coisa de você estar aqui, se chatear com alguma coisa que acontece aqui, e falar, quer saber, eu vou para o carnaval, tenho um bem aqui pertinho, vou ficar ali um tempinho, depois eu volto. É a mesma ideia. Então veja, talvez a nossa impressão ao ler o livro de Ruth seja de que nós estamos diante de um homem que decidiu fazer tudo para superar a adversidade. Mas superar a adversidade abandonando o local que Deus preparou para o seu povo? Como assim? Você supera a adversidade longe de Deus? Essa é a grande questão desse início do nosso texto. E aí eu achei interessante que lendo um comentarista, ele diz assim, o que acontece aqui é o enredo padrão para inúmeros filmes e lendas. Ele disse assim, me parece que Elimeleque está agindo de modo semelhante a um personagem comum do cinema, daqueles dos filmes de terror. Eu achei bem interessante essa colocação dele, que ele diz assim, quando estamos assistindo um filme de terror, que há uma fuga em massa do presídio, ou que há um assassino na rua, e de repente a gente escuta um barulho lá fora, o que o personagem de filme de terror faz?
Ele vai lá fora ver. E a gente que está assistindo diz o quê? Não saia! Fique aí! Porque lá fora você vai morrer, não é assim? Aonde ele está mais seguro? Dentro de casa. Elimeleque estaria mais seguro na casa do pão e não em Moabe. Tá? Essa é a ideia. O livro de Ruth, então, começa nos mostrando que o caminho da vida não é simplesmente buscar o melhor para si mesmo. E aí é onde muita gente erra na caminhada cristã. Tá? A ideia é, o livro vai nos mostrar que nós precisamos viver o amor proposto pelo Senhor, mesmo que o caminho seja duro. Porque o caminho mais fácil nem sempre é o caminho correto. É assim? O caminho mais fácil nem sempre é o caminho correto. Então, veja bem. Então vamos olhar aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente possa entender os sentimentos em algumas pessoas aqui do nosso texto. Noemi, tá? Orfa e Ruth. Vamos tentar entender os sentimentos que se passam nessas mulheres. Por quê? Porque depois que se inicia, como foi tudo aquilo que o pastor Antônio falou ontem, da situação de Juízes, desse abandono de Elimeleque, de toda a tragédia espiritual daquele momento, o texto nos vem com uma nota fúnebre muito terrível. O texto diz que Elimeleque morre e que logo após morre os 2 filhos da mulher. Pense na tragédia. Não bastava morrer o marido, né? Morre os filhos. É difícil saber o papel que Noemi desempenhou nessa história toda. Porque, sim, o texto não nos diz, mas nós não sabemos se ela aprovou a mudança para Moabe. Nós não sabemos se ela chegou e falou assim, tem certeza, amor? A gente vai para lá. A gente não sabe, tá? Não sabemos se ela aprovou o casamento dos filhos com as moabitas, porque, como o pastor Antônio disse ontem, havia uma palavra de Deus que eles não deveriam se misturar com povos de outras nacionalidades, porque isso traria um prejuízo muito grande. Talvez Noemi tenha acompanhado tudo isso com relutância, ou talvez não. Nós não vamos especular, porque o texto não nos diz. Mas o texto nos diz que Elimeleque e os meninos morrem. E Noemi foi tomada, devastada de várias formas. Não foi só fome, né, que devastou aquela família, mas a morte também veio para devastar. Agora veja. E a situação piora, porque agora nós temos uma viúva sem um protetor. Nós temos uma viúva longe da sua terra, e aí nós vamos ter um programa aqui já para Ruth e para Noemi, né? De volta para minha terra, né? Nós vamos ter um programa, mas o problema é que nesse instante nós temos uma viúva fora da sua terra, e isso é extremamente terrível. Sabe por quê? Porque veja bem, o Antônio comentou ontem, em Israel, Deus é tão bondoso, e eu vou dar uma palestra na terça-noite, eu vou explicar um pouquinho mais, por isso eu não vou entrar em detalhe agora. Como a gente vai fazer uma exposição do livro, a gente tem que ficar tomando cuidado para não entrar no ponto do outro e deixar, né, cada ato e cada cena no seu momento específico. Mas veja, nós temos Deus promovendo leis para salvaguardar o israelita. Na pobreza, Deus estabelece leis para que não haja pobreza. E a viúva seria amparada, cuidada, pelo seu parente, ou pelo povo, mas a verdadeira religião é essa, não é? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Nós temos uma lei para isso. Só que ela não está em Israel. Ela está fora. Você já teve uma viagem? Eu me lembro, como os irmãos, boa parte de vocês sabem, meus pais são separados,
E eu ficava todo tempo assim, um ano com meu pai, um ano com minha mãe, um ano com meu pai, um ano com minha mãe. Ficava essa história toda morando, né? E aí, um determinado dia, eu fui de férias para ficar com a minha mãe e eu era novo e viajei sozinho. Eu acho que eu não tinha 12 anos. Naquela época o pessoal não... viajei só. E viajando só, sem controle, né? Meu pai me deu dinheiro e cheguei, comprei a passagem, chegou e não era um ônibus direto. Eu descia da cidade do meu pai para a cidade da minha mãe, eu descia em 3 rodoviárias para comprar a passagem. E nenhuma delas eu acabei com o dinheiro. E eu falei assim, é R$2, eu vou deixar os R$2 da passagem, só 50 quilômetros, chego lá, tranquilo. Quando cheguei na última parada, a passagem era R$2,50. E eu não tinha os 50 centavos. E aí eu estava em um local que não era minha cidade, adolescente de 11 anos, não conhecia ninguém. Como é que eu ia comprar passagem? Foi o que eu fiz? Chorei. Sentei no canto e comecei a chorar. E aí eu pensei, vou pedir para a moça fazer por R$2. E falei assim, moça, chorando, faça a passagem por R$2. E aí ela falou assim, não, esse 50 aqui é de seguro, eu vou tirar o seguro e embarquei. Foi a maior alegria da minha vida, porque eu já pensei, eu não vou embora, estou desamparado, não tinha celular, né? Orelhão, não tinha dinheiro nem para comprar ficha, que era de ficha entre orelhão. Então veja, estar em terra alheia é algo terrível. E para uma viúva era ainda algo mais terrível ainda. Então veja, ela está sendo devastada por tudo isso. Então veja, quando ela se percebe sem saída, sabe quando as coisas começam a ruir ali, não param, e você sabe que por vezes você também tem culpa no que está acontecendo, Só que agora a coisa começa a dar uma virada. Porque o texto nos diz, como o Gabriel mesmo informou, parece que eles estavam recebendo notícias de Israel. Eles foram para Moabe, não pensando em ficar lá a vida toda. Sim, queriam apenas sair, mas fizeram errado, mas tudo bem, foram. Já estão lá, aconteceram as tragédias, os meninos casaram, morreram, mas aí ela recebe a notícia, tem pão no forno, na cidade do pão. Voltou-se a ter comida. As coisas começaram a mudar. Porque o interessante é que o Senhor sempre se lembra do seu povo. Mesmo quando o povo está em rebelião contra ele. E essa é a melhor beleza que nós temos aqui no Evangelho. Tá? Mesmo que a fome em Belém fosse resultado de Deus punindo aquela rebeldia espiritual, Deus então volta a abençoar aquele povo. E aí Noemi recebe essa bondade de Deus, essa informação de que as coisas estavam mudando. E o que ela faz? Ela vai voltar para Belém. Tá? Noemi nota que em Belém Deus perdoou o seu povo, que andava longe espiritualmente, e agora Deus começa a abençoar o seu povo. E aqui nós temos uma lição preciosa para nós, tá? Eu não sei se você que está aqui nessa manhã tem andado distante, frio, ou sem compromisso. Talvez a sua postura seja até a mesma de Noemi. Recebe notícias, está lá, mas não tem todo aquele comprometimento. Eu quero dizer para você que Deus, de maneira graciosa, sempre nos dá a oportunidade de voltar. Sempre nos dá a oportunidade para voltar. Para abandonar a nossa busca insensata
por prazeres e por desejos lá fora. E por vezes por mesclar uma vida espiritual, né, com uma vida cheia de coisas lá de fora. E Deus está dizendo que isso está errado, mas sempre há oportunidade de volta. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você ande longe do Senhor. Talvez você ande longe dessa esperança. Mas a esperança que nós temos é que nós temos um advogado que perdoa os nossos pecados. Por isso, não permaneça longe. Volte. Volte para a casa do pão, onde você vai ser alimentado. As palavras que de fato trazem vida eterna. O perdão de Cristo é aquilo que pavimenta o nosso caminho de volta para os braços do Senhor. Por isso não permaneça longe. Tá? Então veja, vamos tentar caminhar aqui, né? Nós temos umas 2 horas ainda, a gente vai chegar ao final do nosso capítulo. Então vamos lá. Nessa passagem, nós vemos a maravilhosa verdade de que Deus sempre está pronto a receber todos os que se arrependem e voltam, tá? Agora, olha o que acontece quando Noemi recebe essa notícia tão impressionante. Olhe para o verso 7. A partir do verso 7, eu vou ler. Diz assim: saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando, e de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhes disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Olha que interessante, eu preciso parar para que a gente possa analisar essas palavras de Noemi, tá? Para que a gente tenha de fato a impressão real e necessária do que está acontecendo aqui. Noemi se aproxima das noras e diz, reconhece que elas foram boas noras, tá? Reconhecem que elas foram boas esposas, mas sugere a elas que fiquem em Moabe e que busquem um novo marido. E aí elas insistem, né, chorando, que irão com Noemi para junto do povo dela, somos agora a sua família, queremos ir junto contigo. Agora veja que interessante. E aí eu quero que alguém leia para mim. Leia o verso 11 até o verso 13 para mim bem alto. Por favor. Porque souberam demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho a esperança ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande, abster-vos-eis, tornar de marido, não vos, porque por vossa causa a minha amada tem o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ok, até aí. Você percebeu nessa leitura uma questão bastante interessante? Vamos lá. Noemi, porque as meninas disseram assim, querida sogra, voltaremos contigo, queremos estar contigo nessa longa jornada de volta a Israel, queremos andar contigo chorosas, dizendo ali toda, querendo estar perto da sogra. E o que a sogra diz? Não, minhas filhas, eu não quero que vocês voltem comigo. Você percebe que parece que Noemi não quer que as meninas voltem com ela para Belém? Você percebeu isso na leitura? Fique aí. E aí, o interessante é que ela vai usar um argumento
extremamente estranho. Estranho, sim. Para a gente que está lendo aqui, conhece a estrutura, ok. Mas perceba que ela diz, olha, para que vocês vão voltar comigo? Porque eu não posso ter mais filho, que a ideia era, morreu, vai casar com o mais novo, vai suscitar a família do que morreu. Né? Eu não tenho mais filho, não vou ter mais marido, como é que eu vou ter filho? Fique aqui. E olha que tragédia. Ela vai dizer para as meninas que experimentaram de um relacionamento com alguém da família do pacto, eu preciso que você note isso, ela vai dizer, fique aqui e encontre um marido pagão para vocês. Vocês vão ser felizes com o marido pagão, com seus deuses aqui. Noemi não está querendo que as noras voltem com ela. Então veja. Às vezes até por segurança pessoal. Vai ser isso. Então deixa eu ficar quieto. Vai ser isso. Olha o spoiler. Vai ser justamente sobre isso. Sim, Gabriel. Não, mas com certeza ela já deveria ter explicado para elas como é que era essa estrutura. Sim. Não, a gente não nega isso. No final das contas, quando ela fala isso, ela tá ela zelando muito mais pelo bem das noras, o bem-estar material das noras. Não, mas é a questão. A questão é, mas o bem-estar material não é aquilo que move o coração do povo do pacto. Porque veja, Noemi manda as noras voltarem para o seu povo pagão, para encontrar maridos pagãos, para voltar aos seus deuses. Como é que alguém que conhece Deus vai orientar para que elas voltem para os seus deuses? Sim, irmão Gilson? É bom também a gente pontuar aqui, olhando para Orfa e Ruth também, que é uma figura também que mostra que Deus caminha sempre com dois povos. Sim. Certo? E as provações é oferecendo isso mesmo, oferecendo algo melhor aos olhos do homem, no caso de Noemi, né? Do humano, e quem vai escolher, né, é só aqueles que tiveram o propósito de Deus. Eu vou chegar bem aqui. E vai ser exatamente isso. A imagem que temos. Sim, Cirada. Eu ia falar também que Noemi, ela também se sente envergonhada de voltar com as moabitas. Eu sei que eu ia falar que eu ia falar também. Isso mesmo. Veja. Porque, por exemplo, por que todo mundo se comoveu? Eu não acho que foi só por causa da pobreza dela. Foi como é que tu traz uma pessoa de pagã estrangeira para o nosso seio? Olha, a leitura. É porque assim, o grande problema nosso é que nós temos uma leitura romantizada da Escritura. A gente vê essas questões, e aí vê o choro, e aí vê tudo isso, e a gente não percebe o que está por trás da coisa. Nós não percebemos que o coração humano que está envolvido aqui, e o que eu acho fantástico é que um comentarista vai dizer que Deus usou famílias e dramas familiares para revelar a obra da redenção, e você vai ver o objetivo disso na última palestra na terça-feira, tá? Você vai ver isso na última palestra. Mas a questão é que tudo isso vai acontecer para revelar por que Deus veio à Terra, tá? E aí eu quero que você fixe bem isso na sua mente. Mas veja, e aí olha que interessante. Alguém lê o verso 8 novamente para mim aí. Disse-lhes Noemi, ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Esse verso é extremamente pesado. E eu vou seguir por um caminho aqui que pode ser estranho para vocês, mas a gente vai tentar mostrar isso no texto. Esse verso, palavras que são usadas aqui, elas são palavras que de fato vão se voltar contra Noemi. Tá? Porque ela diz usasse de benevolência. E a palavra em hebraico aqui é uma palavra muito forte, de um amor sacrificial, de um amor que é usado por Deus, tá? De um amor de algo que se apega sem levar em consideração as ações do outro. Eu te amo independente do que você seja, do que você faz. Ela diz que as noras usaram desse amor para com ela.
E você vai ver já já a resposta de Noemi mais na frente, diante dessas mesmas palavras dela. Tá? Noemi conhece aqui o amor de Ruth e Orfa, tá, para com ela, e pede que Deus recompense tal amor. Mas será que se trata de um amor agradecido de fato, altruísta por parte de Noemi? Será que ela está de fato pensando no bem das meninas? Lembre-se, normalmente nós agimos com intenções mistas e cheias de nuances, cheias de sentimentos. Por trás das nossas ações nem sempre estão as reais motivações do nosso coração. Não é assim que vemos no ser humano? Não se deve negar que existe a gratidão real aqui por elas. Mas será que não há algo mais sinistro aqui por trás de tudo isso? Pense comigo, como foi dito aqui, o que representaria para Noemi voltar para Belém viúva e com 2 viúvas? Um peso para a comunidade. E fora que as 2 viúvas não eram do povo, eram moabitas. De um povo que atacou o povo dela. De um povo que um dia negou pão para Israel. Porque nós temos uma história de que um dia Israel precisou de pão e os moabitas não deram pão para Israel. E aí chegaria Noemi com 2 viúvas a tiracolo que não são do povo de Deus, que são moabitas. Isso tudo precisa estar na sua mente, tá? Pastor, dá para lembrar do que a gente estudou na história de Judá e Tamar, né? Sim. A ideia que Judá tinha é que havia algum problema em Tamar, né? Então, vai para a casa dos meus pais, fica para lá que já matou 2 filhos meus. Então, Isso mesmo. dá para lembrar, dá para fazer um paralelo. Sim, dá. E é interessante que o problema é sempre o outro, né? O problema está sempre no outro. E essa é a grande questão aqui. Veja. Então veja. Elas, com Noemi, eram um símbolo vivo da rebelião de sua família contra Deus. Por quê? Porque os filhos fizeram aquilo que a lei de Deus proibia, que era se casar com pessoas fora. Porque veja, vamos lá, só bem rapidinho aqui. Como o pastor Antônio disse ontem, que a fome sempre é uma ação de Deus na Escritura. Quando você observa, quando Deus vai punir uma nação, ele retira dele a bênção agrícola, da produção. No próprio período de Juízes, todas as ações se davam pelos inimigos para roubar o que tinha no campo. E aí nós temos uma família fugindo da fome, e é punida, Israel punindo, né, Deus punindo Israel, e aí a família foge da fome. Aí volta a família sem nada, sem ninguém, sem os homens. O que eles iam pensar? Punição de Deus. E aí chega essa mulher, mas as noras moabitas, e aqui era um símbolo da rebeldia, do desprezo, do abandono, de deixar a casa do pão, enquanto todos permaneceram ali nas dificuldades, eles fugiram para encontrar em outro local. E um comentarista disse algo bem interessante. O comentarista disse assim: a simples presença dessas mulheres moabitas constantemente lembrariam a Noemi e a todos ao redor do pecado delas em ter abandonado a terra prometida e ter casado seus filhos fora do povo da aliança. 3 viúvas, como símbolo de rebeldia de Deus, a Deus. Então, certamente era mais confortável para Noemi voltar para Belém sem as 2 noras. Ou não? Israelita, seria mais fácil. Tinha parente do parente que poderia sustentá-la. Mas e as meninas? O que fariam com elas? E se elas não voltassem, e aí é interessante, né? Ninguém em Belém ficaria sabendo do pecado da família. Ninguém. Não é assim que nós fazemos? Né? Não é assim que nós, por vezes, achamos? Cometemos um pecado, por vezes escondemos, por vezes até abandonamos, mas como ninguém ficou sabendo, deixa isso quieto.
Ninguém vai ficar sabendo disso. E aí a gente volta domingo para a igreja, levanta a mão e está lá, e o pecado não foi confessado nem abandonado. Pecado só é pecado Se tornar público. O que ela está fazendo? Vamos ficar por aqui, vocês ficam, a gente não volta lá. Ninguém vai ficar sabendo. Resolvemos a questão. Só que não é assim que a coisa funciona. E aí é onde a graça de Deus se revela. Eu achei belíssimo esse texto. É como toda a escritura, né? É um negócio assim que deve mudar o nosso caminhar. Noemi insiste para que elas permaneçam em Moabe, com a expectativa de que, irmãos, veja os argumentos, fique na terra pagã e você vai ser feliz. Quem é que é feliz no mundo? Há felicidade eterna fora de Deus, fora do pacto, fora da aliança. Não há. E a mulher está dizendo, volte para a casa dos seus pais, volte para os seus deuses, volte para maridos pagãos, que vocês vão ser felizes nunca. Meninas, meninos, vocês nunca vão ser felizes de fato, se vocês se entregarem e buscarem fora de Deus aquilo que vocês só encontram em Deus. Não adianta. Não adianta ficar olhando e se enamorando e buscando o que vocês não vão encontrar. Talvez Deus seja gracioso por demais com você e salve e restaure. Mas essa não é a regra. Não é. Não há bênção duradoura fora do povo de Deus. É em Deus que nós temos vida. É em Deus que nós temos vida. E aí Noemi está dizendo para Orfa e para Ruth, volte para seu povo. Que evangelho é esse? Que teologia é essa que ela tem? Que está mandando as noras de volta para a terra pagã? E aí o que eu acho interessante é que aí as noras recusam, né? As noras recusam. E aí, como eu disse, Noemi surge com um argumento meio absurdo para tentar convencê-las. Vocês não têm esperanças comigo no pacto, meus filhos. Porque eu não vou ter mais filho. Eu expliquei para vocês como é que funciona lá em Israel. Né? Eu tinha que ter outro filho para que vocês casem com eles, para suscitar descendência, mas eu não vou ter mais filho. Então, o melhor para vocês, o caminho da felicidade, o caminho mais fácil é ficar em Moabe. Voltem para sua terra, case-se com um bom homem e sejam felizes. E aí, como nosso irmão Gilson disse, Orfa e Ruth se veem diante de uma decisão muito difícil. Dois caminhos a serem tomados. Ou se toma o caminho mais fácil, que é voltar para Moabe, ou ficar em Moabe, ou se toma o caminho mais difícil, que é ir para uma terra estranha, sofrer as dificuldades normais e naturais e trilhar um caminho extremamente mais difícil. Qual caminho você tomaria? Seja sincero. Qual caminho? Nós temos uma tendência muito grande pela facilidade. Nós temos uma tendência muito grande de querer caminhar por pétalas de rosas. Para não machucar o solado dos nossos pés. Não é assim? Mas o caminho mais fácil nem sempre é o mais seguro e o melhor. Tá? E aí algo acontece aqui. Diante da comoção, eu fiquei imaginando a cena. Ruth e Orfa chorando, abraçada ali com Noemi chorando e falando tudo isso. E aí Orfa, comovida, responde às inquietações de Noemi e então volta para sua terra. Vou ficar com meu povo, vou atrás de um marido, você tem razão. E o interessante é que Orfa desaparece da história da redenção. Que isso não aconteça com você, queridos. Porque eu vou dizer para você que eu tenho diversos amigos
familiares, pessoas queridas, que hoje estão no caminho para o inferno. Porque um dia andávamos juntos e resolveu o caminho da facilidade. Isso é muito doloroso dizer. E hoje estão extremamente fora. Desapareceram. Quando eu volto à minha cidade, a gente brinca lá com a Anne que a gente fica o tempo todo dentro de casa porque eu não tenho amigos. Porque os meus amigos que cresceram comigo na igreja, boa parte deles estão mortos e morreram no mundo. Desapareceram da história. Desapareceram sem Deus. Orfa escolhe o caminho da facilidade. O caminho da felicidade proposto por Noemi. E desapareceu. Só que nós temos aqui um caminho estreito, duro, que vai ser cheio de repercussão, e você vai ver que vai ter. Esse texto é fantástico. Se você ler ele com olhar, como eu sempre digo na igreja, né, o nosso problema é que a gente só lê. Nós precisamos, e a Bíblia diz que a gente precisa meditar. E é a meditação que vai nos fazer enxergar as coisas. Nós temos um alvoroço aqui, quando a coisa começa a desenrolar. E Noemi não vai ficar feliz com essa ida que a gente acha que ela vai ficar feliz. E não vai. Noemi não vai ficar feliz com o que vai acontecer aqui. Ruth escolhe então o amor pactual, o amor pelo Senhor de Israel. A ideia lá do marido, né, de ensinar sobre a lei de Deus, provavelmente alcançou o coração de Ruth. E ela fez por meio de uma resposta gloriosa. Olha aí o verso 15 até o verso 17, por favor. Eu estou pisando nesse negócio por umas 3 vezes. Olha o verso 15 a 17. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Olha, tu também volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, Noemi, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Isso aqui são palavras de uma pessoa convertida, de fato. E você vai ver a história da redenção nessa mulher e como ela é importante. Tá? Esse voto de Ruth, o pastor Antônio disse isso muito interessante, é muito usado em cerimônias de casamento. No convite do meu casamento, né, eu estava lá, essa palavra, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, não tem dificuldade nenhuma. Belo, mostra a ideia do amor pactual, mostra a ideia de onde você foi, eu vou, estamos juntos, fazemos parte de um povo, um só coração. Coisa linda isso aqui. Agora veja que essas palavras revelam algumas verdades aqui extraordinárias, tá? Primeiro, e revela que de fato aquela mulher é uma mulher convertida, porque isso mostra uma ruptura com o seu passado. Seu povo agora é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Ela disse para as noras, né? Volte para a sua terra, volte para o seu povo, volte para os seus deuses. E ela disse, não. Agora, teu Deus é o meu Deus. Teu povo é o meu povo. Quer falar, Gabriel? Tem também uma coisa, como foi citado, com certeza, como eles recebiam notícias de Israel e a dos juízes, eles recebiam os acontecimentos, tipo as coisas que são narradas no capítulo 19, da guerra civil em Israel, hoje é Jefté, quando matou vários israelitas. A gente não sabe exatamente a parte central. Mas o que acontece é, aquelas duas sabiam já o que estava acontecendo em lá.
lá em Israel. Israelita matando israelita totalmente. Ofra deve ter pensado assim, se eles já estão se matando lá, o que eles vão fazer comigo, que sou estrangeira? Ruth meio que já decide, não, eu vou comprar tudo que é bom, mas também tudo que é ruim. E eu sei que eu posso morrer ao chegar lá. É isso mesmo. Então, a grande questão é que você vê uma mulher que está de fato ligada com o povo de Deus. Disse Jesus, quem ganhar a vida, perder a vida por amor de mim, Achalá. E isso é muito interessante porque você só vê isso de fato, né, em corações que conhecem a Deus, que vão abrir mão. Porque, querendo ou não, vamos ser honestos. Não é fácil. Jesus disse, aquele que não abandonar pai e mãe não é digno de mim. Aquele que não abandonar esse mundo não é digno de mim. E é difícil isso, irmãos. E é difícil. Só que o fato é o conhecimento que temos a respeito de Deus. A respeito dessa história da redenção. Que vai me fazer entender que as coisas do presente século não se comparam com aquilo que está no porvir. Mas se eu não conheço a Deus, eu não descanso no futuro e tenho medo de abandonar o presente. É isso que está acontecendo. E olha que ela disse, essas palavras são fantásticas. Ela disse, olha, seu povo é meu povo, seu Deus é meu Deus, aonde você morrer, eu vou morrer. E a ideia aqui é o contrário. Porque quando Elimeleque, mas a família foi para Moabe, a ideia do termo em hebraico lá utilizada, não é que eles vão para ficar ali. Mas o termo utilizado para ela é, eu vou para ficar. Lá agora vai ser a minha raiz. E olha que quando ela diz, a única coisa que vai me separar de você é a morte, também morrerei. Porque veja, pense bem, ela só tinha Noemi. E se Noemi morresse? Era uma estrangeira, uma terra estrangeira, que poderia recebê-la de maneira, né, mais dura. E mesmo assim, ela disse, aonde tu morreres, ali morrerei eu. Aqui não é uma ligação apenas sentimental. Porque, tipo assim, no dia que você morrer, eu volto para casa. Porque o pessoal não vai me receber. Ela disse, não, eu vou morrer aonde você morrer. Eu vou estar lá com você. Tá? Então veja. Aí eu faço a pergunta a você, como nós somos justos disso, né? Quanto nós estamos dispostos a deixar a fim de seguirmos ao Deus vivo? Por vezes, irmãos, nós não largamos nem a comodidade da nossa casa. Quanto mais questões sérias. A questão é, de fato, você está disposto? Porque, veja, a gente tem batido muito na tecla desses dias e falando muito. Nós temos uma geração de crentes, de evangélicos, eu digo isso num ambiente geral, né? Que não conhecem Deus. Não é uma geração de crentes que, por qualquer coisa, deixam a fé. E aí eu vou usar a mesma palavra do Gabriel ali, porque ela disse assim, teu povo será o meu povo. E o povo de Israel não é um povo fácil. É um povo difícil. Eles estavam se matando lá. Estava tendo guerra civil. E ela diz, o teu povo será o meu povo. Hoje nós nos associamos a uma comunidade cristã. E eu preciso que você entenda que ninguém aqui é fácil. Todos nós somos pessoas difíceis. Todos nós somos pessoas difíceis. E você vai enfrentar dificuldade andando comigo. Andando com cada um que está aqui na igreja. Porque nós somos pessoas difíceis. Renovados, transformados, mas há uma luta ainda contra a carne que só vai ser vencida no último dia, quando o pecado será retirado de nós. Nós somos pessoas difíceis. Que uma hora ou outra fala uma coisa que não deveria. Que uma hora ou outra critica. Não é assim que acontece? Em nosso meio, não deveria, mas infelizmente acontece.
E se esse povo não for o seu povo, independente daquilo que acontece entre nós, eu sinto lhe dizer que o seu coração não está no lugar certo. Porque se você estiver na igreja, estiver no meio do povo, por causa das pessoas, ou por achar que as pessoas vão ser pessoas boas, não são. Porque Cristo não veio salvar pessoas boas. Ele só veio salvar gente da pior qualidade, como eu. E é por isso que nós precisamos entender. Juntar-se a Cristo implica se juntar com esse povo aqui, ó. E com os outros que não estão aqui, que deveriam estar. Implica se juntar com todos nós. Agora veja, todos nós temos a nossa vida, essa escolha que foi dada a Orfa e a... Não estou falando de livre-arbítrio aqui, tá? Mas estou só... Podemos seguir o povo de Deus, ou podemos seguir o caminho de Orfa. Todos nós temos isso. E a grande questão é que nós precisamos andar com o povo do Senhor. Mesmo que não tenha nada a oferecer. Apenas confiando em Deus. O Deus misericordioso que está sempre pronto a perdoar pecadores. Povo que, quando nós pecamos uns contra os outros, ele diz, vá lá, se resolvam, conversem, se perdoem. É isso que precisa acontecer entre nós. Precisamos entender que esse é o nosso povo. Agora a questão é, vamos lá. Não tem nada a ver com o livre-arbítrio, não. Pelo contrário, a decisão aí é daquilo que está no coração. Sim, muito o bem. livre-arbítrio se tivesse com o livre-arbítrio, era tomada uma decisão independentemente do que está interiormente ou exteriormente. Aí o que estiver no coração vai tomar decisão. E o Evangelho é isso. Isso O mesmo. Evangelho é toma sua decisão. Sim. Ou vai logo para o inferno, libera mesmo. logo a igreja aqui, e Claro. faz o rebanho logo, ou permaneça e se envolva. Se envolva, é isso mesmo. Isso. O problema é que isso foge, está fugindo do coração do povo. E a ideia é tranquila, né? Quando tiver o vosso tesouro, lá vai estar no coração. Você vai gastar tempo com aquilo que você valoriza. Não é assim? Você vai se envolver com aquilo que é importante para você. Olha o coração de Ruth. Ela aprendeu sobre Deus e diz, é para lá que eu vou. Orfa não, Orfa diz, é verdade, minha sogra querida. Eu vou seguir os teus sábios conselhos e vou voltar para casa. Mas não é assim que a coisa acontece. Ou não deveria ser assim. E aí o que me chamou mais a atenção foi a atitude de Noemi. Olha para o texto. Verso 18 até o verso 22. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela, e então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é essa Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Vocês perceberam aqui? Ruth fez um dos mais belos votos de amor pactual de todos os tempos. E como é que Noemi reage? Deslumbrada e agradecida? Em silêncio. Imaginou? Você chega, minha sogra, sua família, tudo para mim. Eu vou contigo para onde fores. Não se preocupe, se você vai passar fome, eu passo junto. O que ela disse? Nada. Nada.
Agora veja. E aí eu quero trazer uma imagem bem interessante para vocês aqui. Elas vão então em direção a Israel. E ela vai então ali, não sei o que estava passando no coração dela, sei pelo que o texto vai dizer. Tá? Extremamente amargurada. E voltando para Israel. Certamente nem olhava para a cara de Ruth. Mas veja, mas é tão ruim assim? Mas isso aqui é uma pitada, e olha, a escritura é bela demais. Tem uma esperança aqui que vocês vão ver no final, que é fantástica. A mulher moabita, Ruth, não a larga de jeito nenhum. Entendeu essa ideia do amor, né? Que nós temos aqui. Agora, Noemi, em sua amargura, sequer reconhece o valor que a nora fez. E o voto de Ruth é respondido com esse silêncio terrível. E ela faz como muitos de nós fazemos quando estamos amargurados. E aí nós perdemos de vista as verdades espantosas e gloriosas que Deus está fazendo ao nosso redor. Nas nossas discussões em nossos lares, qual é a nossa melhor resposta às vezes? O silêncio. É assim? E Deus está ali trabalhando no coração da esposa, quebrando o coração dela, está destruindo o coração do marido, dos filhos. E aí a nossa resposta amargurada é o silêncio. Não falamos nada. Agora, o que será que ocupa a mente de Noemi a ponto de sequer agradecer a maravilha que ela ouviu da sua nora? Mas ela foi para aquela terra com o marido e 2 filhos. Agora volta para a nora. Só uma nora. Isso aqui responde à pergunta da Sinara no início. Por que ela disse assim, saí daqui ditosa e agora volto pobre? Porque ela não saiu rica porque ela estava fome, fugindo da fome, não tinha nada. Estavam indo atrás de coisas boas. E aí, de repente, ela volta. O que ela está dizendo com isso? Ruth, vou mostrar para vocês. Ruth era menos do que nada. Era um peso. Era essa a visão que você tinha de Noemi? Até hoje? Não, ela era a sogra que eu falei. Era a sogra que todo mundo... Era a sogra que todo mundo queria ter. Mas veja... E aí eu fiquei pensando assim, né? Noemi voltando como Moabita. E pensando assim... O que eu vou dizer lá em casa? Quando eu chegar... E a vizinha fulana de tal? Como é que eu vou explicar para ela essa situação? Porque a gente está sempre preocupado com o outro, né? Como é que eu vou explicar para ela essa Ruth atira-colo? Sozinho. Você vai ver que depois Noemi vai ter o coração transformado. Isso aqui são cenas dos próximos capítulos, tá? Vocês vão ver isso aqui de maneira muito clara, como Deus transforma. Agora você imagina, a primeira batalha lá do povo de Israel, no período dos juízes, foi com Otiniel, né? Contra os moabitas que se associaram com os amalequitas para atacar Israel. Essa história possivelmente estava fresca na mente dos israelitas, porque o período não era tão grande. Ruth está no final do período, né, dos juízes, mas não havia especialmente israelita que lembra de história milenar, né? Sim. Conta a história, uma mente prodigiosa, né? E reconta a história. Certamente a história da invasão amalequita e moabita estava na mente desse povo. Aí ela chegando preocupada, e agora? Como é que eu vou explicar uma moabita? Nós fomos escravos desse povo 18 anos. 18 anos. Como é que eu vou explicar? E aí eu trago... E outra coisa, Noemi estava tão preocupada com ela, porque tudo isso aí ia fazer o quê? Eu não vou ser cuidada. Eu não vou ser cuidada. Porque ela tinha o INSS, né? Ela ia voltar para receber lá o INSS dela. Viúva, protegida. Mas agora ela fraudou o INSS. Né? Como é que vai receber? E aí, como Moabita que está ligado a um povo que afligiu
E aí olha o que acontece. Olha o que acontece. Ambos se foram até que chegaram em Belém. E sucedeu que ao chegar ali, olha que interessante, toda a cidade se comoveu por causa dela e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Será? Uma comoção local se desenrola como uma bola de neve aqui. E a ideia é, eu preciso ter essa visão na mente, tá? Noemi, cadê os maridos? Cadê os filhos? Saiu daqui dizendo que ia atrás de sucesso, ia atrás da fartura lá, e agora está voltando sem nada. Quem é esse povo? O interessante é que o povo de Deus começa a falar, e o povo de Deus gosta de falar, né? O povo de Deus gosta de falar, e a gente tem que trabalhar isso. Cidade de interior. Cidade interior. Então veja, mas aí deixa eu fazer uma pergunta que eu li também e achei muito interessante. E eu preciso que trabalhar isso muito em vocês, em todos nós, né? Como é que nós recebemos aqueles que estão voltando depois de um afastamento dos caminhos do Senhor? Eu acho que esse é um dos momentos mais dolorosos, porque eu conheço gente, né? E assim, eu já visitei gente que, tudo bem, está distante, talvez use isso como desculpa, né? Mas eu conheço pessoas também que voltaram e enfrentaram na pele os olhares e o julgamento das pessoas na igreja quando elas voltaram para os pés do Senhor. E pessoas que sempre foram renegadas, deixadas de lado, porque cometeram um ou outro pecado, mas se arrependeram e voltaram. Mas parece que a igreja não esquece. Deus esquece. Hã? Não, Deus perdoa. Deus cuida. Deus trata as feridas. Mas parece que às vezes nós não fazemos isso. Ficamos, será que está arrependido de verdade? Está aí, quebrou a cara e agora voltou. Não é assim a nossa postura, meus irmãos. O Evangelho nos ensina que não é assim que a gente deve tratar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dia eu estava em Tucuri e aí falaram a respeito de uma pessoa. Pastor, eu não acredito. Eu disse assim, nós temos que acreditar. Sabe por quê? Porque a gente prega arrependimento. Se ela não se arrependeu, é o problema dela com Deus. E Deus vai tratar com ela. Mas eu preciso tratar como parte do povo de Deus, porque ela voltou. Sim, muito bem. Sim, fantástico. Se eu não sei que a palavra de Deus que eu ouvi todo domingo, o tempo todo, tendo que estar junto com meus irmãos, transformar a vida do meu irmão, o que eu também estou fazendo aqui? Sim. Isso mesmo, Ivone. É assim, é um negócio tão doloroso, é tão normal falar isso, ou devia ser tão normal falar, não, devia ser tão normal isso acontecer, que até não haveria necessidade de falar. Porque um dia todos nós estávamos lá, um dia todos nós viemos com nossa bagagem terrível, cheia de marca, e quando entramos ali, o Senhor foi tirando cada uma daquelas sacolas, né? Daquelas bagagens, dizendo assim, meu filho, põe o meu fardo, caminhe junto com esse povo que está aí. E o nosso padre Alan, né? Vai caminhando. E nós não fazemos isso. É verdade. Isso me fez lembrar de uma situação que eu vivi na igreja, de um casal que nos tratou muito mal. Falou mal de nós para a maior parte da igreja. E ficou conhecido, as pessoas se revoltaram contra eles porque eles falaram mal de nós, né? E foram muito duros conosco. E aí eu resolvi conversar com eles, né? E chamei eles, conversei, e eu queria quebrar aquilo, acabar com aquela história. E aí um dia nós juntamos, e era hábito lá a gente ir para casa dos outros para comer, né? E tal, coisa de mineiro, né? Na cozinha. E aí eu juntei, eu com a Mix e as crianças fomos para casa deles. E aí nós cozinhamos para eles, passamos no final da tarde, à noite com eles, né? E conversamos, nos perdoamos, né? E tal.
E aí, só que ela tirou foto, a dona da casa, né? Tirou foto e postou que a gente tinha ido lá cozinhar para eles. No outro dia, irmãos me ligavam revoltados, porque eu tinha perdoado o casal. É impressionante. É impressionante como nós queremos tratar as coisas como se ainda fôssemos moabitas, edomitas. E nós não somos. Somos. Eu me lembro, eu lembro, quando eu cheguei em Tucuruí, nos meus primeiros estudos na congregação. E eu saí do seminário, ali, falando. E aí eu dei um estudo, não até hoje, eu estava dando estudo sobre casamento. E aí, na escola dominical, na lição da escola dominical, o irmão levantou a mão e disse assim para mim: o Senhor está falando sobre o meu pecado. O Senhor está falando da minha vida. Eu tinha uma semana na cidade. Uma semana. Nem conhecia. E ele falou assim: vocês pastores só sabem bater. Vocês têm que apanhar também. Aí levantou. E aí eu escondi atrás do púlpito. E os irmãos, segura. E ele segurou. E aí depois ele foi embora. E eu novo. Tinha 25 anos quando saí de seminário. Fiquei. E aí, ok. Aí vim do Marabá. Aí, choroso, né? Minha primeira igreja, meu primeiro ministério ali, choroso, despedindo dos irmãos. E aí, quando eu vou entrando na igreja, ele está na porta. E aí ele falou assim: quero conversar com o irmão. Eu falei: eita. Ele falou assim: eu queria te pedir perdão. Porque esses 5 anos eu falei muito mal do senhor pela porta. Todo mundo que eu achava, eu falava que o senhor não prestava. Mas agora eu quero lhe pedir perdão. Estou perdoado, irmão. Vai em paz. Mas assim, nós temos uma tendência no coração a agir como moabitas. E não é assim que a gente deve agir. Mas deixa eu caminhar aqui, até que está cedo ainda, mas deixa eu caminhar aqui. O que mais me chamou a atenção nesse texto é a forma como Noemi quebra o silêncio. Que o texto diz que ela para de insistir, e depois qual é a próxima palavra de Noemi? Não é aquela Noemi? E ela ouvindo disse o quê? Eu não sou Noemi. Meu nome agora é Mara. Veja, Noemi diz rapidamente para não a chamarem de Noemi, mas a que chamem de Mara. A palavra significa amarga. Noemi acha que agora, por tudo que ela viveu e como ela está chamando, ela é uma pessoa amarga. Mas calma, Noemi. Você não conhece o final da história. Deus vai transformar Noemi em alguém doce novamente. E você vai ver isso aqui. A amargura não é o final da história dela. E aí eu quero dizer para você, querido, que por meses você tem deixado que a amargura tome conta do seu coração. Às vezes temos pessoas deprimidas, tristes, amargas na igreja. Pessoas que parece que nunca estão satisfeitas com nada. Um autor dizendo assim: se você acordou hoje, agradeça a Deus. E aí um povo que parece que nunca está satisfeito. E Deus o tempo todo me sustentando. Não deixe que a amargura tome conta de você. A amargura, às vezes, na grande maioria das vezes, ela destrói o coração. Ela destrói o coração. E veja que as palavras de Noemi nos apresentam ainda algo duro do seu coração ainda. E aí, foi o que a nossa irmã disse. Leia o verso 21 para mim, para a gente caminhar para o final. Alguém lê para mim o verso 21.
Sem medo, pode ler. Quando eu parti, porém o Senhor me fez voltar contra. Porque, pois, me chamarei de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Veja que Noemi aqui se apresenta como muita gente. Como muita gente. Conhece muito bem a teologia, conhece muito bem todos os pormenores dos atributos de Deus, mas tem um coração extremamente longe do Senhor. Porque ela sabe o que foi que afligiu ela, sabe? Ela diz, Deus é soberano. Deus é soberano. Mas aí ela cai quando diz, saí daqui rica e estou voltando pobre. Imagine Ruth ouvindo isso. E mal sabe Noemi que Ruth é plano de Deus para a redenção da humanidade. Ela conhece, mas não entende como aquilo se aplica à vida dela. Como muita gente hoje. Noemi diz que voltou vazia. Como? Deus estava promovendo ali, por meio daquela mulher, o nascimento da maior riqueza para a humanidade. Aí você vai dizer, pastor, mas ela não sabia. Meus irmãos, o amanhã pertence ao Senhor. É por isso que eu tenho que ser grato hoje. Nós temos que aprender a parar de reclamar de tudo. Nem tudo dá graça. Nós temos que aprender a parar de ser pessoas que reclamam o tempo todo e às vezes Deus está dando tanto. Mas a gente acha que tanto é só quando o negócio está... Nem sempre assim. Coisas pequenas. Deus está ali mostrando a sua glória para nós. Noemi está Mara. Mas calma. Hoje é apenas o segundo dia. Noemi vai se tornar doce novamente. E a doçura daquele que é mais doce do que o mel vai se revelar na vida de Noemi. E vai se revelar para todos nós. Porque o texto termina de uma forma extraordinária. O texto termina como? E assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O rapaz que eu citei no início, lá com a plaquinha, dizendo, amigo, me ajude porque eu tenho fome. Por mais que você ajudasse com todos os valores possíveis de todos os dias, esses valores não seriam suficientes para satisfazer a fome real que aquele senhor tem. Não devemos deixar de fazer o bem, porque isso é um papel nosso, ajudar pelo que está ao nosso alcance. Mas somente aquele que disse, eu sou o pão da vida, pode satisfazer de fato a nossa fome. E quando nós fechamos o primeiro capítulo de Ruth, no princípio da colheita, a esperança nos é apresentada de que o trigo está sendo colhido, nasceu e nascerá, né? Para que o verdadeiro pão do céu seja visto e seja dado a todos aqueles que têm fome. E quando as pessoas se alimentarem daquele verdadeiro pão, aí sim, eles jamais terão fome novamente. Lembram da multiplicação dos pães? Jesus dizendo, corra atrás da comida que não perece. Porque eu sou o pão do céu. E aquele que das minhas palavras se alimentarem, esses jamais terão fome novamente. E eu gosto desse texto porque Jesus ali vai ser muito duro com todos aqueles que estão ouvindo a respeito disso. Muito duro. Jesus diz, vocês só querem se alimentar do pão físico. E aí ao final, aquela multidão que seguia Jesus não está mais ali.
E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês também não querem ir embora? Vocês também não acharam duro no discurso? E aí Pedro diz: para quem iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras que trazem vida eterna. As palavras de Cristo são o verdadeiro alimento para a nossa alma. O tempo da colheita revelará a esperança que temos daquele que virá para saciar a nossa fome. Por isso, não percam os próximos episódios. Não perca as cenas que estão por vir. Porque nos campos do Senhor há redenção para todo aquele que crê. E hoje à noite você verá um pouco mais. Que Deus os abençoe. Que Deus os ajude, nos fortaleça e nos dê sabedoria para descansar naquele que é o provedor de pão para a nossa vida. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Curva sua cabeça. Coloque seu coração diante de Deus. Talvez você está experimentando e passando por momentos tão complicados, né? Talvez você tenha feito algo que tenha te deixado amargo. Mas eu quero dizer que há boas novas para você. Há boas novas para você porque nós temos um Redentor que enfrentou, que veio a esse mundo. Ele ainda vai se revelar aqui nas páginas de Ruth. E ele veio para perdoar o seu coração. Talvez você esteja longe, vivendo distante, desviado, afastado. Mas eu quero dizer para você que há perdão. Deixe de se alimentar do joio que há lá fora. E venha se alimentar do trigo, do pão dos céus. Arrependa-se. É hora de sair de Moabe, é hora de abandonar Edom. E de fato se unir ao povo do Senhor. Porque é no meio do povo onde está o verdadeiro alimento. É em Cristo que está o verdadeiro alimento. Ó Deus, nessa manhã nos aproximamos de Ti. Nos aproximamos do Senhor com os nossos corações quebrantados. Sim. Os nossos corações, às vezes, cheios de dúvidas, porque como não sabemos o amanhã, temos tanto medo. Temos medo de fechar aquele negócio, temos medo de fechar o negócio e tudo dá errado. Temos medo de tomar uma decisão e ela ser contrária à sua vontade. Por isso nos ajude a entender de fato, ó Deus, qual é a tua vontade para nós. Na verdade, Senhor, mova o nosso coração para a sua palavra, porque é nela que está a sua vontade. É nela que nós enxergaremos e entenderemos o que precisamos ser e o que precisamos fazer. E eu te peço, a Deus, que trate cada um de nós que aqui está, de maneira particular, porque somos pessoas difíceis. Somos pessoas que falam, que às vezes criticam, que às vezes julgam. Quando, na verdade, deveríamos apoiar uns aos outros, como diz a tua palavra, aconselhar uns aos outros. Talvez alguém aqui nessa manhã, Senhor, esteja vivendo uma vida de pecado, distante de Ti. Tem vergonha de confessar, tem vergonha de voltar. Mas mostre, Senhor, que há sempre pão para os sedentos e famintos que se aproximam da casa do pão. Que entende que o seu povo é o povo que eles querem fazer parte. Por isso, abençoe, Senhor. Trate com cada coração. Perdoe.
cuide de nós e que vivamos sempre nessa comunhão tão maravilhosa, tão especial. E que vivamos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Cuide de nós, fortaleça sempre nossa fé e dai-nos sempre disposição para descansar na providência do Senhor. É o que nós pedimos a Deus, no nome que está acima de todo nome, em nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estão fechando